Olá, deixa eu colocar meu fone. Estão me ouvindo bem? Estou esperando aqui. Tá? Estão me ouvindo bem? Preciso me comportar dessa vez, que outra vez eu comecei a falar muito rápido e as pessoas não tinham chegado ainda e falaram que tinha que falar mais devagar, esperar o povo chegar, né? Tem que se comportar. Estou procurando aqui o link para eu poder fixar o comentário para dizer quem sou eu. Eu sou a Flávia. Tem um sino que toca da igreja nessa hora, que abençoa um pouco a nossa fala. Vocês escutam o sino? Oi, Zana. Bom, vou me comportar, hein? Vou dar 5 minutos para as pessoas, irem entrando. E aí, a hora que aparecer aqui o comentário da minha colega Auriemo, da Marina, eu faço um fixador no nome da nossa palestra hoje aqui, que outra vez não tinha. As pessoas perguntavam, quem é essa fulana aí falando aí no Cidade Jardim? E era eu, basicamente, falando com vocês. Muito bem. Olha quanta gente. Oi, oi, oi. Tá sem som? Vocês não estão me ouvindo? Ah, vocês ouviram a bênção do sino, viu? Tem um sino que toca. Incrível, né? Oi, Stânia. Vamos lá. Bom, vou me apresentar. Outra vez eu me apresentei. Eu sou psicóloga de formação e sou também formada em administração. A minha carreira toda foi em recursos humanos. Eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, eu trabalhei na Johnson, no ABN, e nos últimos anos como diretora do Family Office da família Setúbal e Vilela, dos acionistas controladores do Itaú, sempre em desenvolvimento humano. E eu fiz uma escolha para a minha vida que foi sempre investir muito em desenvolvimento pessoal. Durante os últimos 20 anos, todos os anos eu fiz 2 certificações em conhecimentos de desenvolvimento humano. E isso foi criando um conhecimento, um saber que eu sentia muita vontade de compartilhar com as pessoas. E isso me fez buscar sair do ambiente corporativo e empreender. Não estava planejando empreender com o coronavírus ao mesmo tempo, Mas como eu sou uma pessoa que já foi atacada por elefante, já peguei um furacão na cabeça em Nova York, eu achei que podia também empreender durante a maior pandemia da história do planeta. Tô brincando, mas enfim. E aí comecei com a parceria com o Link, dividindo um pouco do meu conhecimento aqui com vocês. E vou começar daqui a pouquinho a contar o que eu aprendi a respeito de escolhas. Eu vou contar a história a partir do livro do Dom Miguel Ruiz, que fala sobre os 4 compromissos toltecas, e vou cruzar com 4 outros pensadores que eu gosto muito, que falam de escolha. E cada vez que eu falar de um desses pensadores, eu vou contar um pouquinho do que eles acreditam sobre escolha. Faz sentido? Todo mundo aí? Será que eu posso começar? Acho que pode, né? Aí tem gente que gosta do livro. Bom, eu sou super pontual. Bom, achei. Aí eu venho aqui e fixo o comentário. Yay! Mari, consegui! Ai, Deus, sou um horror. Bom, vamos lá. Então eu vou começar. Vou começar então contando para vocês
esse conceito dos 4 compromissos toltecas. Os toltecas eram sábios da civilização maia, eles eram os pensadores dessa civilização e eles tinham alguns conceitos que eles acreditavam de desenvolvimento humano que a gente vê replicado até hoje e que fazem muito sentido da gente trazer para a nossa reflexão, que eles chamam de 4 compromissos. E eu acho que a gente pode dizer que são escolhas que a gente vai fazer com a vida, né? Eles começam dizendo que o ser humano nasce e ele é domesticado. Ele é educado sobre uma forma de repetição. Os pais e toda a sociedade onde ele está inserido repetem a eles conceitos e você vai absorvendo esses conceitos. E isso é uma forma de te domesticar, de te fazer acreditar em algumas coisas. Muitas dessas coisas são super relevantes e nos aprendem a viver, nos ensinam a viver em sociedade, mas algumas delas nos aprisionam. São crenças que a gente traz para dentro de nós, leva ao longo da nossa vida e que nos reduzem a nossa capacidade de perceber o mundo ao nosso entorno. Então a gente vai falar sobre isso. Os toltecas acreditam que a gente não precisa de nenhum algoz externo, os juízes estão dentro de nós, tanto os juízes quanto as vítimas dos nossos julgamentos, e que não existe ninguém mais cruel conosco do que nós mesmos. Não tem como ser mais duro do que quando a gente quer ser duro com a gente mesmo. Essas crenças limitantes que eles falam, que ele fala, essa coisa da repetição desses padrões, é como se eu sempre faço uma alusão quando eu estou fazendo coaching do elefante, aquela imagem antiga do elefante no circo, ainda bem que não existe mais circo com animais presos, né? Mas você via aquele bicho enorme preso com uma estaca no chão, amarrada no pé dele, e você fala, como é que essa estaca prende esse bicho desse tamanho? É porque quando ele era pequeno, aquela estaca o prendia, e ele cresce com a crença de que ele está preso àquela estaca. E aí a gente gira em torno disso. Quais são essas estacas que foram inseridas dentro de nós, que a gente assumiu como realidade para nós e que nos fazem girar em torno disso e não sair desse contexto, dessa crença? Então é um pouco disso que eu vou falar. Os toltecas, eles propunham 4 acordos que você devia fazer com você mesmo, que eram: seja impecável com as palavras, não leve nada para o pessoal, não tire conclusões e faça sempre o seu melhor. A gente agora vai olhar cada uma dessas falas e cruzar e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão. A primeira, seja impecável com as palavras. O que eu acho que é importante, eu vou ler sempre a primeira tradução do que ele diz, porque eu acho que a palavra do escritor é sempre mais fidedigna do que o que eu entendi do que ele fala. Fale com integridade, diga somente o que você realmente sente. Evite usar a palavra contra você mesmo. Use o poder da palavra na direção do amor. E aí o que a gente pode extrair desse primeiro acordo, de você ser impecável com as palavras? O quanto que as palavras são pesadas, o quanto que as palavras podem ferir e quanto que a gente não pode retirar as palavras que foram ditas muitas vezes. A gente carrega falas dos nossos pais dentro de nós que foram ditas porque talvez naquele momento não escolheram a melhor palavra, a melhor forma de dizer alguma coisa para nós, né? Eu tenho visto um movimento muito interessante sobre racismo que fala sobre a gente parar de usar algumas frases prontas como listra negra, ovelha negra. São frases que a gente usa o tempo inteiro, só que a gente não entende que elas propagam um racismo estrutural e que a gente não dá conta de estar fazendo isso. A gente tem que ser impecável com as palavras, escolher mesmo que palavras são essas que a gente quer usar. E uma outra reflexão que eu faço sobre o uso impecável das palavras é você se acostumar a iluminar o outro com a sua fala. Eu tenho feito isso há alguns anos, é engraçado, porque quando você começa a elogiar as pessoas, você olha alguma coisa boa nessa pessoa e você diz isso a ela. Ela fica extremamente constrangida, normalmente.
A pessoa não sabe muito como lidar com o elogio, porque a gente está acostumado a apontar o que não é bom, né? Mas o exercício é a gente usar a palavra para iluminar o que tem de bom, para iluminar o que o outro está nos trazendo, mas de forma genuína, de forma verdadeira, de forma profunda, né? Então o primeiro acordo, seja impecável com as palavras. Mas ser impecável com as palavras também exige que a gente saia de um bate-pronto, de uma reação automática, que é entre o que eu falo, entre o que eu penso e o que eu falo, existe um espaço que eu posso fazer boas escolhas com essa fala. Este espaço tem que ser exercitado. O mindfulness, todos os exercícios que falam sobre você ter a gestão da sua mente, o controle do que você faz, são para abrir esses espaços, para você sair dessas reações automáticas e começar a escolher melhor o que você coloca no mundo, né? Quais são esses espaços? O segundo, eu acho o mais difícil. O segundo acordo tolteca. O primeiro, seja impecável com as palavras. O segundo, não leve nada para o pessoal. Nada que os outros fazem é por sua causa. O que os outros dizem e fazem é uma projeção das suas próprias realidades, dos seus próprios sonhos. Quando você estiver imune à opinião dos outros, você não será mais vítima de sofrimento desnecessário. O que eu acho que é incrível dessa colocação? É a gente começar a identificar o quanto que a gente traz para dentro de nós falas de outras pessoas que não nos conhecem, que não sabem com profundidade quem nós somos, que não têm autoridade para nos julgar, mas a gente dá autoridade. Eu tinha uma coach que era minha coach que dizia assim para mim: nossa, Flávia, mas por que você acha que essa pessoa tem autoridade de acabar com o seu dia dessa forma? Por que você deu esse mandato a essa pessoa? E é isso, muitas das vezes a gente dá um mandato ao outro, a gente toma por pessoal, assume como aquilo como verdade e se fere pela fala que vem do olhar do outro, do critério do outro, do julgamento que o outro está fazendo sobre a vida e sobre ele, sobre você. Só faz sentido você trazer esse julgamento se aquela pessoa é relevante para você. E mesmo trazendo essa fala para você, você tem que trazer essa fala com um olhar de que o espaço entre o que ela diz e o que você quer tirar para você é uma escolha sua. De novo, é uma escolha sua. Tem uma história do RuPaul que eu gosto muito, que é a drag queen, incrível. Ele conta a história da vida dele. Quem nunca acessou, ele conta a história dele num aplicativo de aulas incrível que chama Masterclass. É muito bacana. Ele conta uma história que quando os pais se separaram e ele ficava... Todo final de semana a guarda era compartilhada e ele ficava esperando pelo pai buscar para passar o final de semana. E o pai nunca foi. O pai nunca foi buscar. E ele tem essa lembrança, essa ferida. E ele faz um trabalho que ele chama de um healing process, que é um trabalho de cura. E começa a olhar e ele fala que ele pega ele no colo, ele como criança no colo, e diz: "It's not about you, baby. It's not about you." Quer dizer, essa posição do pai dele de não ir visitar era uma incapacidade do pai e não um diagnóstico de que aquele menino não merecia amor. E é tão importante a gente conseguir voltar para trás e olhar esse tipo de situação, né? Ele diz assim: meu pai não tinha a visão da grande oportunidade que ele tinha de receber o meu amor. Ele não tinha a percepção disso. Mas isso não definia que eu não era uma criança incrível, que eu não era uma criança digna de amor. Então, quando a gente fala de não tomar pelo pessoal, o que o outro faz com você não define quem você é. É a reação a esta situação que define quem você é. E aí, o que ele diz? Ele diz o seguinte: como é que a gente cura isso? Como é que a gente cura uma situação como essa? Como ele curou essa situação? Ele diz que ele se pega no colo e fala: eu vou te dar todo o amor que você merecia e não recebeu. Eu vou dar a mim mesmo todo o amor que eu mereço e não consegui receber nas minhas interrelações. Então, o grande ponto eu vou começar a fazer um processo, a hora que eu não tomo para o pessoal, a hora que eu consigo distanciar o que é dito
pelos outros do que realmente me afeta e vou começar a limpar e entender qual era o pedaço do outro naquilo, qual era a incapacidade do outro daquilo e quanto que aquela atitude não nos define, quanto que muitas dessas atitudes não nos definem. Então, uma outra fala importante do não leve nada para o pessoal. As coisas que as pessoas nos dizem, a gente tem a capacidade de absorver o negativo muito maior do que o positivo. Eu disse isso na aula passada e vou contar isso de novo. O nosso cérebro reptiliano, ele está aqui para nos defender. O réptil sempre vence, como diria um amigo meu, Dico. Sempre a nossa sensação de sobrevivência é a mais forte, é que toma conta, né? É o ato de sobreviver. E o sobreviver faz com que a gente esteja atento ao perigo, ao que nos fere, ao negativo do nosso entorno, a nossa amígdala ligada ali, absorvendo. Então a gente é capaz sempre de absorver muito mais o negativo do que o positivo. Então, se eu sou uma pessoa que naturalmente absorvo mais o negativo do que o positivo, porque eu sou um ser humano, e eu não for capaz de criar uma proteção entre o que é dito e o que realmente faz sentido para mim, eu vou me ferir muito. Eu vou carregar muitas dessas histórias, vou levar muito disso para dentro de mim. Ele diz que o nosso cérebro, o nosso nervo óptico, capta 400 bilhões de informações por minuto. E dessas captações, se a gente tivesse fazer uma ordem de grandeza, a gente capta 9 informações negativas para uma positiva. Então, a gente dizer que a gente está o tempo inteiro filtrando e buscando ameaças e informações que não são positivas. Por isso esse exercício é importante de você não trazer para o pessoal, não absorver. O quarto acordo é um acordo bastante também ligado a não tomar para o pessoal, que é não tire conclusões. Esse, eu vou dizer, tá duro para mim, né? Acho que tá duro para todos nós, que é você não fazer tem uma frase ótima que ele fala assim, Dom Miguel Ruiz, ele fala assim: a gente é o diretor do filme, a gente faz o filme inteiro na nossa cabeça. A gente julga, a gente cristaliza, a gente define. Por uma frase, a gente faz todo um prognóstico a respeito de nós mesmos. Ele fala o seguinte, vou ler. Nossa mente conversa com nós mesmos, a gente tem essa habilidade. Nós conversamos e assumimos uma hipótese. Então a gente recebe uma informação e começa a migrar para essa conclusão. Nós fazemos um filme na nossa cabeça, criamos o filme inteiro na nossa mente. Você é o diretor, o produtor e o ator principal. A forma como você vê esse filme está de acordo vem de acordo com os acordos que você fez, com as escolhas que você fez. Então, se você já espera que aquela pessoa, você já tem na sua percepção que aquela pessoa não gosta de você, uma pequena colocação pode se tornar um grande filme a respeito de como aquela pessoa não gosta de você. E ele fala sobre interromper esse modus operandi que a gente tem de fazer conclusões. Agora eu vou contar um pouquinho do Steven Kotler. É um dos pensadores que fala sobre escolhas e que ele fala sobre como usar melhor esse espaço de tirar conclusões. Ele diz o seguinte: Steve Kotler é um cara super da modernidade, ele escreveu o Abundance junto com o Peter Diamandis. Ele é um estudioso do flow, que é aquele estado onde você faz tudo no state of art, sem nem perceber, sem nem gastar energia, né? Quando você vê, você está fazendo, é o surfista, o flow é o surfista descendo uma onda, né? Essa sensação de plenitude, que você sente isso em momentos do seu trabalho, em momentos da sua realização pessoal, sente isso na sua arte, sente isso na música, enfim, essa vivência do flow. E ele fala o seguinte, que o que diferencia a vida de uma pessoa que quer fazer coisas extraordinárias para a vida de uma pessoa comum é o size of the vision, que é o tamanho do sonho, porque o resto, todo mundo acorda de manhã com a mesma quantidade de energia para ser gasta. Óbvio, eu posso estar mais doente, mais saudável, eu posso ter mais recurso ou menos recurso, mas a quantidade de energia que eu tenho
disponível para viver as 24 horas são essas 24 horas. E ele fala que se a gente tem uma quantidade de energia disponível para nós, restrita a 24 horas por dia, se a gente gasta essa energia na fala do outro, no julgamento do outro, na conclusão de algo que foi dito por nós, sobre nós, que não faz sentido, a gente está desperdiçando energia para fazer o que realmente a gente quer fazer no mundo, para a gente ter impacto no mundo. E ele fala, as pessoas quando estão em flow não gastam nenhum centímetro de energia a não ser com elas mesmas, a fazer com que o máximo da energia dela, o máximo da potência dela seja usada com ela mesma. Então faz muito sentido o impecável com as palavras, o não tomar pelo pessoal e não chegar em conclusões precipitadas, são todos acordos que fazem com que a gente pare de gastar energia e ser algozes e juízes das nossas próprias falhas e gastar essa energia, essa potência para fazer coisas positivas por nós mesmos, né? Usar essa energia ao nosso favor. E de novo, uma das coisas que o Steve Kotler fala, e é interessante porque ele é um cara extremamente excêntrico, ele tem uma fazenda de criação de chihuahuas, ele é um esquiador daquelas de trilhas descobertas, enfim, ele é um cara muito diferente, muito interessante, mas ele fala assim, eu faço a coisa que mais se diz hoje em dia, que mais me faz bem, que é um livro de gratidão. Eu escrevo todo dia, no final do meu dia, quais foram as coisas boas que aconteceram, porque eu treino o meu cérebro para encontrar o positivo nas coisas. Que é outra coisa importante, né? A gente exercitar a escolha de ver o positivo. Porque se a gente quiser ver o negativo, o nosso cérebro está a nosso serviço. Se eu quiser passar a vida vendo o que tem de errado nas coisas, não se preocupe, você vai conseguir. Mas se você quiser exercitar a energia para achar o que tem de bom nas coisas, é importante que você dedique, abra esse espaço de consciência, abra esse espaço de pensamento para você identificar esse lado positivo na sua vida e nas suas decisões. Então ele fala entre o que acontece, e outra coisa importante que o Steve Kotler fala, que eu acho que é outro dado legal, ele fala o seguinte, quando surge uma fala, um pensamento, um dito de uma pessoa, alguém escreve aqui, Flávio, o que você está falando é uma baboseira e tudo mais, se eu ler aquilo e dedicar energia àquilo e atribuir emoção àquilo, aquilo cola em mim. E é muito difícil depois, eu tenho que fazer um processo de healing para curar. Então, eu tenho que ter a capacidade que é o que a gente faz quando está meditando, de deixar esse pensamento passar. Bom, essa frase me faz sentido agora, vai me servir? Não vai? Obrigada, deixa ela passar, para eu continuar na minha capacidade de programar meu cérebro para as coisas positivas, né? Agora, vou trazer uma outra fala sobre essa soma de seja impecável com as palavras, não tome as coisas para o pessoal e não tire conclusões, que é um olhar do Richard Barrett. O Richard Barrett eu contei um pouco para vocês na aula anterior, que é aquela pessoa que fala sobre as etapas da vida e o desenvolvimento humano e que a gente está aqui para ampliar nossa consciência e entender a nossa relação com o mundo. Ele tem uma frase que ele fala que sempre gera nas classes, quando ele está dando aula, uma rejeição, uma reação. Ele diz o seguinte, tudo que acontece com você é neutro. Quem dá a cor e o tom e o sabor é você. Quando você escuta isso, você pensa, puxa, como assim, né? E ele fala o seguinte, o que acontece você não tem escolha, mas o significado é você que dá. É você que atribui o valor àquilo que acontece a você. E eu aprendo muito isso quando estou fazendo coaching. Eu sempre conto que eu escuto de clientes assim, falo, puxa, por que você é uma pessoa tão amarga? Por que você é tão reativo à vida? Por que você se comporta dessa forma? E a pessoa me diz, porque eu tive um pai alcoólatra. Às vezes eu pergunto, puxa, como você é batalhadora? Como você tem energia? Como você reage diferente à vida? Por que você faz isso? A pessoa me diz, porque eu tive um pai alcoólatra. Então, o que vem para nós, o que a gente atribui a essa situação, o valor que a gente entende, o significado que a gente traz para o que acontece para a gente, faz muita diferença na nossa escolha de vida, na nossa escolha de nos libertar, na nossa escolha de ser potente, na nossa escolha de trazer o nosso melhor. Não estou dizendo que é fácil e que as coisas que nos acontecem são simples.
no final fala um pouco do que a gente está vivendo no coronavírus. Não tem nada de simples nisso, mas é uma escolha. Eu posso passar por isso me vitimando ou como protagonista dessa história. Essa é uma escolha, é uma das nossas escolhas. O quarto compromisso tolteca é sempre faça o seu melhor. Ele fala o seguinte: o seu melhor irá mudar o momento a momento. Ele vai ser diferente quando você estiver saudável do que quando você estiver doente. Sobre qualquer circunstância, faça o seu melhor. E irá evitar autojulgamento, automaltrato e arrependimento. O que eu tenho para dizer sobre fazer o seu melhor? Eu vou contar um pouco sobre o Stephen Covey agora. Então eu falei sobre o Steve Kotler, que é o pensador sobre flow, sobre ferocity. Falei um pouco do Richard Barrett, que é um inglês que fala sobre a evolução e os valores, os níveis de consciência. Você pode ver as coisas do Stephen Kotler em várias, tem TED Talks, tem o livro Abundance que ele escreveu. O Richard Barrett você pode ver pelo Barrett Academy. E eu vou falar agora um pouco do Stephen Covey. O Stephen Covey, eu tive aula com ele, foi uma alegria na minha vida conhecê-lo. Muitas das pessoas que fizeram 7 hábitos há muitos anos atrás aprenderam muita coisa com ele. Ele escreveu esse livro e ele era intrigado com a questão do sucesso. Ele se perguntava o que é sucesso e como é que se mede sucesso ao longo do tempo. Ele pegou a história de 100 anos de pessoas que tiveram sucesso na vida e estudou a biografia dessas pessoas. Ele estudou Madre Teresa, ele estudou Gandhi, ele estudou Martin Luther King, ele estudou executivos, ele estudou todas as referências que ele podia achar sobre biografias de pessoas ditas pessoas de sucesso. E ele percebeu que estas pessoas adotavam para a vida algumas escolhas, alguns hábitos iguais. E quais eram esses hábitos? Quais eram essas escolhas que essas pessoas faziam? Eram o que ele chamou de 7 hábitos. Então, esse pensador é o Stephen Covey. O que ele falava? Primeiro, essas pessoas, elas identificavam que elas tinham o hábito de ser responsável por tudo que acontece na sua vida, de serem protagonistas, de assumir, isso ele falava há 30 anos atrás, de serem, essa palavra que a gente escuta tanto hoje, de serem responsáveis por tudo que acontece na vida, não responsável por o que acontece com você, mas como eu reajo ao que acontece com você. Tenho uma amiga muito amada que está aqui e que perdeu um filho, e ela escolheu ter uma vida feliz, ela escolheu ser uma mãe incrível, ela escolheu ser uma pessoa feliz e honrar o filho pela felicidade. É uma escolha que você faz. Então, tudo que acontece com você, você não escolhe, mas como você reage ao que acontece com você, você escolhe. É uma escolha. O hábito 2, ele fala que você tem que ter um objetivo em mente, você tem que querer saber o tamanho do seu sonho, aonde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, talvez você vá sendo direcionado para realizar o sonho de outras pessoas. Você começa a realizar a vida... Quando você dá conta, você está realizando o sonho dos outros. Você não teve a escolha de traçar seus próprios sonhos. Então você precisa pensar sobre a vida. O terceiro hábito, ele diz o seguinte: primeiro, mais importante, você tem que ter uma escala de escolha na vida. Você tem que saber o que você prioriza. Por onde você começa? Por onde você começa porque é mais importante para você. Muitas das pessoas me perguntam como é que eu faço? Eu estou trabalhando e não consigo ter tempo para os meus filhos e tal. Assim, o que é mais importante? A gente tem que chegar numa dinâmica de escolha onde eu não me fira, onde eu não me violente fazendo o que é menos importante em detrimento do que é mais importante. Sem romantismo, sem dizer que a gente não precisa trabalhar e realizar e pagar as nossas contas, pagar os nossos boletos. Mas a gente tem que ter em perspectiva que a gente está fazendo aquela escolha, que é uma escolha, e como é que a gente balanceia essas escolhas. Então, o que é mais importante? Depois ele fala no hábito 4 que você tem que pensar de uma forma abundante. Você tem que pensar ganha-ganha. Você tem que pensar que tem para todo mundo. A sua mentalidade nunca pode ser uma mentalidade de escassez.
Sua mentalidade tem que ser uma mentalidade de abundância. Se eu te dou amor, eu recebo mais amor. Se eu te dou afeto, eu recebo mais afeto. Eu sei que tem para todo mundo. E olha como a gente está vivendo isso hoje. Quantas pessoas manifestando carinho e acolhimento pelos outros, dando às vezes o que não tem pelo outro. Porque é essa sensação de abundância. Eu me nutro quando eu sei que o que eu estou dando eu tenho em abundância. Depois o hábito 5, ele fala sobre você primeiro compreender o outro para depois ser compreendido. Que é primeiro entender a perspectiva do outro para depois trazer a sua. Exercício difícil. Ele fala aqui sobre não tomar como pessoal. O Stephen Covey fala sobre você tentar compreender o outro, tentar ver a perspectiva do outro, pôr os sapatos dos outros quando você está fazendo seus julgamentos. No 6º, ele fala sobre uma escolha de você se relacionar com quem é diferente de você. Buscar sinergia, buscar construção a partir de algo diferente. Não é simples se relacionar com quem é diferente, não é verdade. Eu tenho uma amiga que dizia assim, os opostos se atraem, mas não se suportam. Na época que a gente namorava, né? E é muito engraçado, isso é verdade. Às vezes você encontra uma pessoa tão diferente de você, mas você não consegue dar conta de viver com ela. Mas o fato é que você tem que encontrar, aprender e se relacionar com o diferente, com o que te traz alguma nova perspectiva, com amplitude. Então, esse é o hábito 6. E o 7º hábito que ele ensinava no livro, então estou me perguntando, o livro chama 7 hábitos das pessoas atualmente eficazes, e esse pensador é o Stephen Covey. Ele fala que você tem que afinar o instrumento. E quando ele fala disso é o seguinte, se você não cuidar de você, nada do resto vai dar certo. Tão importante para a jornada do feminino, que foi a aula passada, né? Se você não cuidar de você, se não cuidar das dimensões da sua vida, você não consegue fazer nada pelo outro. Então essa escolha de afinar o instrumento, essa escolha de cuidar de você é fundamental para você existir. Você não consegue fazer nada pelo outro se você não cuida, não se nutre, não é impecável com as palavras em relação a você mesmo, não se protege de julgamentos, não chega a conclusões e dá o seu melhor. Bom, vou falar um pouquinho, então esse é o olhar do Stephen Covey, e o Stephen Covey fala muito que a escolha está nas suas mãos, você o tempo inteiro tem que fazer o exercício de sair do bate-pronto e fazer escolhas que sejam saudáveis, que estejam dentro dos papéis que você quer exercer, que estejam direcionados em relação ao sonho que você traçou para você. É assim que você se potencializa, se realiza, a hora que você está tomando decisões e fazendo escolhas que são convergentes com o que você traçou como vida, com o seu objetivo. Você não está realizando só sonhos dos outros, você está realizando os seus sonhos, né? Quando a gente fala sobre faça o melhor, eu estudei muito tempo, eu até cheguei a cogitar me tornar budista, mas acabei entendendo que a filosofia budista não precisava me tornar budista para segui-la. É uma filosofia que eu podia trazer para mim sem ter que migrar da minha religião. E tem um conto budista que eu gosto muito, que é um jovem muito afoito, muito triste, muito sofrido. Ele resolve buscar transcender, né? Ele queria sair do sofrimento, ele queria sair da realidade que ele estava vivendo e encontrar paz na transcendência. Então ele resolve procurar um monge, ele vai para um centro budista, encontra um monge e diz ao monge, eu resolvi que eu vou meditar, vou me dedicar. Se eu dedicar 4 horas do meu dia meditando, em quantos anos eu vou transcender? Bom, o monge para, reflete e responde. Em 10 anos talvez você transcenda, se você meditar todos os dias. Bom, ele pensa, não, eu posso dar melhor, eu posso ser melhor do que isso. Ele fala, não, mestre, eu tive uma ideia. E se eu meditar 8 horas por dia, em quanto tempo eu vou transcender? E o mestre para, olha para ele e diz, acho que em 20 anos. Aí ele fala, não, espera um pouco. Eu disse para você que se eu meditar 4 horas por dia, você está me dizendo que em 10 anos eu vou transcender. E agora eu estou te oferecendo o dobro, 8 horas do meu dia, e você está me dizendo que eu vou transcender em 20 anos?
E o mestre diz, é porque você tem que fazer um bom uso da preciosa vida humana que tem nas suas mãos. Se você meditar durante 4 horas, você nas outras 4 horas vai se nutrir, vai se limpar, vai respirar, vai poder interrelacionar com outras pessoas, vai fazer um bom uso da vida que está nas suas mãos. Se você meditar por 8 horas, você vai se esvair, não vai se nutrir, não vai descansar e não vai fazer da sua vida o melhor. Então, a reflexão sobre dar o seu melhor é que não é necessariamente estressando todas as suas energias que você dá o seu melhor. Não é se espoliando, se desgastando, usando toda a tua energia que você dá o seu melhor. E aí eu coloco aqui uma primeira reflexão em quem está vivendo essa pandemia estressada, esgotada, cuidando de tantas vertentes dentro de casa, a alimentação dos filhos, a educação, a limpeza, o marido, os homens que estão tentando fazer o call, ajudar a esposa, cuidar da casa. Se você se expolir em uma dessas frentes, você não consegue aproveitar a preciosa vida humana que você tem nas mãos. A beleza está no equilíbrio. E o equilíbrio está em fazer escolhas, em distribuir melhor essas atividades, distribuir melhor essas energias, né? E para ir caminhando nos 10 minutos que eu tenho finais para depois abrir para a gente bater papo aqui, eu queria falar de um dos pensadores que mais me tocam, que são mais incríveis para mim, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que viveu em Auschwitz, nos campos de concentração, e ele é levado a Auschwitz e começa como um psiquiatra, com esse olhar observador, começa a observar o comportamento das pessoas. Tem um livro dele que é Em Busca de Si Mesmo, Em Busca de Sentido. Acho que alguém pode pôr aí, Marília, você que está vendo aí, conta aí como é que chama o livro. Eu acho que é Um Homem em Busca do Sentido. O Viktor Frankl, ele começa a perceber que quando as pessoas chegam no campo de concentração, elas chegam todas díspares, né? Uma chega mais nutrida, Em Busca de um Sentido é o livro. Uma mais nutrida, outra menos nutrida, uma mais nervosa, outra mais assustada, outra mais panicada. E depois de 2, 3 semanas, tudo que você trouxe de base está zerado. Você está vivendo na ótica da escassez e da sobrevivência. Você está vivendo no seu limite. Quer dizer, você está vivendo no estresse, no medo, na fome, no frio. Está vivendo na ótica da sobrevivência. E mesmo assim, ele observava o comportamento dessas pessoas. E observava que essas pessoas tinham comportamentos diferentes nessa realidade. Ele dizia assim, existiam os mártires que entravam nas batalhas e morriam muito rápido. E ele olhava isso como assim, quando você vai para batalhar por alguma coisa que no momento não vai ter resultado, às vezes você se sacrifica, né? Vai para o sacrifício. Ele dizia, tinha os vitimados que morriam com a notícia. Eu tenho a alegria de ter por perto na vida o Drauzio Varela, e o irmão do Drauzio Varela, Fernando Varela, faleceu jovem ainda e era muito próximo, a gente tinha muito contato. E o Drauzio, quando dava notícia de câncer para as pessoas, ele dizia assim, olha só o que você fez, no sentido do quanto que a gente absorve dos nossos sofrimentos. E olha como você pode salvar, né? Como você pode se salvar. Porque a gente não pode morrer com a notícia, né? Então, o Viktor Frankl dizia, tinha muitas pessoas que morriam com a notícia, morriam com a informação de que tinham chegado num campo de concentração. Não conseguiam reagir àquela realidade. E eu peguei um trecho de uma fala que ele menciona, que ele diz o seguinte: nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando os outros, dando o último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em números, mas oferecem a prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas,
a de escolher a sua atitude frente a qualquer situação, circunstância, a de escolher o seu próprio caminho. Viktor Frankl, para mim, é a base da escolha. Ele diz o seguinte, de novo, tudo que acontece com a gente está posto para um aprendizado, para uma escolha. Qual é a escolha que eu faço? Qual é a escolha que eu quero fazer frente a essa situação, né? Ele diz, as pessoas que faziam escolhas naquele momento, escolhiam viver, ele, por exemplo, se imaginava dando aula em Viena, de onde ele tinha vindo, ensinando e contando a respeito do que ele observou. E esse sonho, esse olhar de futuro, nutria ele o suficiente para sobreviver ao do que ele estava passando. E ele fala muito sobre o que essa situação está pedindo de nós. E aí eu vou começar então indo para os meus 5 minutos finais e depois abrir para a gente conversar. O que essa situação do Covid está pedindo de nós? O que a gente está sendo desafiado a refletir, né? A gente tem uma necessidade, o ser humano busca definições e soluções de compreensão rápida. Então a nossa mente, para a gente se sentir seguro, a gente precisa justificar tudo, explicar tudo, compreender tudo, a gente precisa fechar o diagnóstico na cabeça para ter tranquilidade. E a gente não consegue fazer isso agora. Tem muita gente tentando prever o novo normal, o pós-pandemia, o que vai acontecer. A verdade é que a gente não sabe, ou fico feliz se as pessoas estiverem conseguindo pensar a respeito disso. Mas o fato é que a gente está vivendo com essa indefinição, essa não certeza do que vai acontecer. E essa incerteza do que vai acontecer, aliada a essa pouca escolha que a gente tem em relação a muitas das coisas, as pessoas que têm negócios e não estão conseguindo manter seus negócios de pé, as pessoas que não podem sair para trabalhar estão passando fome, todas essas situações estão postas para nós. E a minha reflexão a respeito disso é o que essa situação está nos convidando a refletir. O que eu posso fazer diferente em relação a isso? Qual é a atitude que eu posso adotar dentro da minha casa, dentro da minha esfera, dentro da minha comunidade? O meu círculo de influência, ele é só com quem eu conheço ou eu posso expandir meu círculo de influência? Eu vejo várias pessoas que não conheciam seus vizinhos, conhecendo agora e oferecendo para fazer compra para um idoso que não pode sair de casa. Eu vejo várias pessoas uma das coisas que me chamou muita atenção foi as pessoas se preocupando com o inverno e distribuindo cobertores, sendo que esse inverno sempre esteve posto e essas pessoas sempre estiveram na rua. Mas esse coronavírus está nos convidando a olhar e fazer escolhas, aumentar o nosso círculo de influência, não se restringir ao nosso microcosmo, entender que a gente pode ampliar, entender que a gente pode ter um círculo de influência maior. Ninguém é tão pequeno que não pode ajudar. Acho que essa é a grande compreensão que para mim é um convite de estar vivendo essa quarentena. Então ninguém é tão pequeno que não pode ajudar ninguém. O outro convite eu estou posto, isolado, com um microcosmo de pessoas. O que eu estou fazendo com esse ambiente? O que eu estou fazendo desse tempo? O que eu estou fazendo do meu tempo? Eu estou conseguindo fazer alguma coisa diferente por mim? E, de novo, né? Vamos voltar lá no começo sobre os juízes que a gente tem dentro de nós. Não é o momento de se penalizar e dizer de ser duro com nós mesmos. A gente tem que ser capaz de fazer o que damos conta de fazer. Mas dando conta do que a gente tem para fazer, dentro da nossa esfera de atuação, a gente tem conseguido fazer um bom uso? A gente está olhando para isso e falando, o que essa situação exige de mim? Todas as pessoas que sobreviveram a grandes tragédias, a situações de grande trauma, a acidentes, a pessoa que se perde no meio da mata, sobrevive no meio do mar, sempre tem um olhar que é o que essa situação está pedindo de mim. E é essa atitude que eu acho que a gente tem que ter quando eu falo de escolhas. O que a gente está sendo convidado a pensar? O que a humanidade está sendo convidada a refletir? É isso.
eu acho que quando a gente fala dos acordos toltecas, que a gente fala sobre ser impecável com as palavras, eu também tenho um olhar muito, assim, me toca muito profundamente a questão de você ter cuidado com o que você fala, porque as pessoas estão todas muito à flor da pele, as pessoas estão todas vivendo com medo, vivendo na gestão do dia seguinte, sem saber muitas vezes qual é o dia seguinte. Então, o ser impecável com as palavras nunca foi tão importante. O ser generoso com o seu olhar, o ser acolhedor com o sentimento dos outros, validar os sentimentos dos outros, fazer com que os outros sejam vistos, validar que aquela pessoa está se sentindo angustiada, validar que as pessoas estão vivendo essa pandemia de formas diferentes, mas que não existe o julgamento de valor de quem está vivendo. A pessoa tem recursos, então ela não está sofrendo. Essa validação do que o outro está sentindo é muito importante. Bom, temos agora alguns minutos para eu falar com vocês. Faz sentido? Sentido para vocês o que as coisas foram ditas? Deixa eu ver. Enxergue o outro. Enxergar que as pessoas têm reações diferentes, né? Bom, muito legal. Tem uma pergunta aqui. Você acha que as nossas escolhas e acordos são sempre solitários? O que eu estou dizendo aqui na ótica do desenvolvimento humano é a gente olhar para as escolhas que a gente faz conosco, para entender quais são essas crenças que eu trouxe para dentro de mim. Porque se eu não cuidar de mim em primeiro plano, se eu não entender que dentro de mim existem escolhas e julgamentos limitantes, é mais difícil que eu consiga atender o outro. É óbvio que a gente faz escolhas coletivas, escolhas como pais, escolhas como comunidade, escolhas como grupo de amigos, a gente faz, mas o meu convite aqui, quando falo de você olhar para suas escolhas, é olhar quais são essas crenças que eu trouxe para dentro de mim, que me dizem que eu tenho menos potência do que eu tenho, que me dizem que eu tenho menos alcance do que eu tenho, e como é que eu revisito elas e me liberto delas e abro o meu espectro de possibilidades. Uma coisa importante que o Steven Kotler fala, ele fala o seguinte: a gente tem uma capacidade, um comportamento humano que é se restringindo cada vez mais. Por que brinca que assim, o velho tem suas rotinas muito bem fechadinhas, muito repetitivas? Porque o cérebro vai nos protegendo para gastar cada vez menos energia. Então a gente vai ficando com o espectro de decisões e possibilidades cada vez menor. E o exercício do ser humano é abrir esse espectro, abrir essas possibilidades, ampliar essas possibilidades. Então, a escolha, quando eu falo, é olhar se a gente não deixou muito narrow, muito fechado o que a gente é capaz de fazer para o mundo e começar a questionar se a gente não é capaz de fazer muito mais, né? Nossa, adorei, quero mais lives com a Flávia. A pessoa só vê o que é positivo, eu tô treinada para ler o positivo. Vamos ver aqui mais, daqui a pouco cai. Sempre que fazemos... é ótimo, adoro essa, Nina. A escolha também, escolher uma coisa é abrir mão de outra, né? E isso é muito importante. Mas o que faz diferença? Então, ela pergunta: as escolhas fazem com que a gente abra a mão de alguma coisa? Claro. Quando eu escolho um caminho, eu em detrimento desse, deixo o outro para trás. O fato é ter consciência disso. Porque muitas das vezes a gente adota caminhos que foram traçados para nós, foram direcionados para a nossa vida e que a gente não percebeu que os fez. Tem muitas das pessoas, eu faço muito coaching de carreira, as pessoas falam assim: eu não sei como fui parar nesse lugar. Eu queria ser artista, eu queria ser pianista. E hoje eu sou e faço alguma coisa diferente. Então, assim, a consciência do que eu estou deixando para trás é muito importante. E outra coisa importante é saber o que eu não quero nas escolhas, é tão relevante quanto saber o que eu quero. Às vezes as pessoas começam sabendo o que não querem. Já é bastante relevante, bastante importante. Que mais? Deixa eu ver. Quando começa o curso? Bom, essa é uma pergunta que o Mink vai contar já já. A gente vai ter um curso online falando um pouco mais disso, num processo mais individualizado. As pessoas vão poder fazer esse processo da jornada
do feminino individual. E, enfim, a gente vai lançar. Bom, como treinar os filhos para conseguirem escolher melhor? Boa pergunta. Gostaria muito de... Vamos trazer o Hans, que eu acho que é a pessoa que ensina isso melhor. Tô brincando. Eu acho que a grande questão é mostrar aos filhos a possibilidade da escolha. Acho que uma das frases que eu mais discuto em casa é assim, a frase, mas eu não tem outro jeito, só tem esse. É isso que tem que fazer, essa coisa narrow da criança também querer resolver com a única alternativa, né? E a gente começar a ajudar a criança a pensar sobre múltiplas alternativas. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, quando a pessoa está muito vitimada, muito sofrida, e fica, não, porque é isso, olha o que me aconteceu, foi muito... E às vezes é muito difícil, não estou dizendo isso, as pessoas realmente têm histórias muito difíceis, né? E eu estou vivendo isso e falo, bom, isso é posto, né? Qual alternativa nós temos em relação a isso? O que a gente vai fazer com isso que está acontecendo na sua vida? A gente pode sofrer, chorar, nos abraçar, ou a gente pode pensar em outras alternativas. Você teria outra alternativa? Vamos pensar junto aqui em outra alternativa. E a criança é muito imaginativa, né? A criança tem essa característica de conseguir achar mais do que a gente outras alternativas. Muitas vezes as oportunidades olham para o outro lado, sem saber o que era. Tem uma coisa, acho que eu entendi o que está querendo dizer aqui, assim. Às vezes aparece alguma coisa pra gente, a gente opta por um caminho, porque é uma oportunidade, não necessariamente é uma escolha. Eu acho que tem uma coisa que eu converso muito, principalmente quando eu estou fazendo um trabalho com as pessoas que estão lutando para estabelecer uma carreira, e às vezes só tem aquela alternativa, aquela possibilidade, que é assim, às vezes é o trabalho que eu tenho hoje, é a oportunidade que eu tenho hoje, não é a que eu quero para a minha vida. E quando eu entendo que eu tenho escolha, eu sei que essa escolha é consciente e que ela não é determinista, não é essa escolha deste trabalho que vai determinar a história da minha vida inteira. Ela é um capítulo da minha vida que tem que ser o enabler do próximo capítulo, tem que ser o condicionante do próximo capítulo. Eu entender que a escolha é uma coisa mutante, que eu posso fazer escolhas diferentes, me liberta a viver, às vezes, por um período, com consciência, decisões e escolhas que não são as mais saudáveis ou as mais que fazem mais sentido, mas que são as que você tem naquele momento. Acho que muitas pessoas agora estão vivendo isso. Não é exatamente o que gostaria de estar fazendo, tá numa pandemia, fechado em casa, mas dentro do que eu tenho ali, eu tenho que ter consciência que é momentâneo, que é uma escolha que eu estou fazendo para esse momento, e consciência de que eu posso depois fazer outra escolha. Ontem a Ana Fontes falou com a Orgânica, com a Priscila, duas pessoas que eu gosto muito, e disse assim, o que você fizer como empreendedora este momento, não quer dizer que vai definir teu negócio para o resto da vida, é o que você consegue fazer neste momento. Então essa compreensão de que você tem escolha, você tem caminhos, esses caminhos podem ser adaptados, eu acho que é uma reflexão que nos alivia, que nos dá uma tranquilidade, que devolve para nós a guia das nossas vidas, né? Devolve para nós a sensação de que o mando está na nossa mão, a rédea está nas nossas mãos, de traçar e direcionar os nossos caminhos, as nossas escolhas de vida. Eu não tenho... Gostou, né, Pri? Que eu lembrei de você, né? Que mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma. Ai, tem poucos minutos. É verdade, né? Tá dizendo assim, quando eu achei que eu tinha encontrado o equilíbrio, vem o coronavírus. De novo, né? Eu fico olhando e pensando o tempo inteiro. Não tô aqui como uma monja que tem soluções para as coisas. Vivo também com muitos desses questionamentos, mas eu paro quando eu tô no ápice da minha angústia e penso, puxa, o que eu tenho que aprender com isso? O que na minha vida essa situação significa? O que eu ainda não percebi e posso aprender com essa história? E isso é muito, eu acho que assim, isso faz com que a gente sempre volte pro prumo, sempre volte para a situação de dono do nosso destino, de dono das nossas escolhas, né? De responsável pelos nossos caminhos, nossas escolhas. Obrigada, eu vou sair antes que caia. Quer mais perguntas? Pode mandar direct para mim, Flávia Cabanho. Pode mandar para o Mink também.
e a gente troca mais e fala mais um pouco sobre isso, sobre os questionamentos de vocês. Foi uma alegria ter tantas pessoas aqui comigo nessa tarde de quarta-feira. Um beijo, obrigada por tudo, por estarem aí comigo. Um abraço.